É isso. Boa noite. Glória a Deus, queridos. Que bênção, alegria imensa estar aqui com vocês. Vamos abrir no livro de Josué, capítulo 14, a partir do verso 6. O Senhor tem uma palavra para nós aqui. Tantas coisas já aconteceram hoje. Esse louvor abençoado. E aqui, Josué capítulo 14, a partir do verso 6, está ali, você pode acompanhar também. Diz assim: chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhes disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Verso 9: então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos, estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouvistes que lá estavam os anaquins, grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Calebe conquistou. Verso 14: portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes, o nome de Hebrom era Kiriate Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Feche seus olhos. Senhor, meu Pai amado, estamos diante da Tua palavra que é tão poderosa para transformar, para curar e libertar. Que nesta noite o Senhor visita a Tua igreja, que essa palavra, que essa semente que for lançada nesse lugar, possa cair numa terra fértil, e produzir frutos de arrependimento, frutos mesmo de transformação, e que tudo que for dito nesse lugar seja para a Tua honra e para a Tua glória. Que o Senhor cresça nesse lugar, em nome de Jesus. Irmãos, hoje eu quero falar sobre a vida desse homem chamado Calebe. Eu não sei você, mas eu entrei com muita expectativa nesse ano de 2022. Muita expectativa mesmo. Eu tenho tantas coisas que eu quero conquistar, viu, Lucas? Eu vi você falando das metas aqui no começo. Tantas coisas que eu quero conquistar. E eu tenho colocado isso diante de Deus. Tem sido metas, objetivos para nós. E quando eu olho para a vida de Calebe, eu começo a descobrir alguns segredos. Esse homem, através desse texto, vai trazer algumas bênçãos aqui para nós. Para mim, demais, essa palavra, primeiramente, ela fala comigo. Mas hoje eu vou falar sobre o caminho da conquista. O caminho da conquista.
Esse homem aqui, como vocês perceberam, Caleb, ele recebeu uma palavra, recebeu uma promessa para os filhos de Israel. Essa palavra vem desde Abraão, e ele tomou posse. E aqui diz que quando ele recebeu, ele tinha 40 anos, Cebola, 40 anos. E agora com 85 anos, 45 anos depois, ele recebe essa promessa. Imagina só, 45 anos, tem gente que aqui, muitos aqui na verdade, não tem 45 anos. Ele esperou 45 anos, queridos, até receber essa promessa. E aqui eu vejo um exemplo a ser seguido, em todos os aspectos. Porque nesse processo, nesses 45 anos, muitas coisas aconteceram, mas a postura dele permaneceu. E essa é uma característica de Caleb. Ele é pouco falado na Bíblia, mas a história dele é uma história gigante. Se você for ver, ele é um exemplo aqui a ser seguido. E por isso eu vou citar algumas características, mas eu vou falar também dos resultados obtidos. Ele permaneceu, ele teve ali as suas atitudes, e essas atitudes geraram resultados. Mas o que Caleb tinha? Do que ele tinha? Irmãos, Caleb tinha uma promessa. Uma promessa. Caleb tinha uma palavra. Uma palavra. E isso era suficiente, irmãos. E isso mostra para nós que nós não precisamos ter muitas coisas. Se nós tivermos uma palavra e nós velarmos por essa promessa que nós recebemos, Francisco, é o suficiente. A palavra de Deus nos basta, amém, irmãos? Caleb tinha uma promessa, uma palavra. Eu fico vendo Caleb porque acho que a maioria aqui conhece, lá em Números capítulo 13, quando é enviado ali os 12 espias, irmãos. Naquele momento, todos os 10 trazem um relatório, mas Caleb, ele se posiciona no meio daquele povo. Enquanto eles falam, olha, naquela terra tem gigantes, naquela terra é muito difícil, nós não conseguimos, eles são mais fortes do que nós somos como que gafanhoto aos olhos deles. Caleb, ele se levanta, eu penso que ele deu um grito ali, eia! A Bíblia diz que ele fez o povo se calar, para que ele falasse. E ali mostra a autenticidade. Naquele momento, Caleb, ele assume uma responsabilidade. E ele fala assim, nós vamos subir, nós vamos conquistar, o Senhor vai ser conosco. Queridos, ele vai totalmente contra todo mundo. Ele não estava nem aí se ele ia arrumar inimizade. Ele estava convicto daquilo que Deus tinha falado no coração dele. Então, irmãos, quando ele se posiciona daquela forma, isso mostra que ele estava decidido a lutar até o fim. A lutar até o fim. Ainda que as vozes eram contrárias, ainda que todos não confiavam naquilo, ainda que para muitos era loucura, mas Caleb estava decidido. Sabe, irmãos, ele ia lutar até o fim, ainda que aquilo fosse custar a sua própria vida, mas ele ia lutar. E eu quero te perguntar nessa noite, você está decidido, irmãos? Sabe, vocês estão decididos a lutar até o fim pela promessa de Deus na sua vida? Vocês estão decididos a lutar até o fim pela palavra de Deus, a lutar até o fim pelo seu casamento, pela sua família, pela sua santificação, a lutar até o fim pela sua transformação, até que se cumpra? Sabe, você está disposto, irmãos? Porque aqui, nesse posicionamento dele, ficou muito claro. Ele falou assim, pode ser que ninguém vai, mas eu vou. Porque a minha atitude não pode depender dos outros. Eu vou me posicionar. Eu tomo posse. Eu já tenho a palavra. Eu já tenho a promessa. Então, eu não abro mão. Sabe, irmãos, isso é muito forte. Será que nós estamos decididos? Quantas vezes nós oscilamos, nos sentimos fracos? E se estiver demorando demais? E se estiver demorando? E se você errar? Como que vai ser? Você vai continuar? Ou você pode fazer como muitos que já passaram por esse lugar? Você pode desistir. Quantas pessoas já estiveram aqui, queridos? Se fosse vir todas as pessoas que já passaram aqui, não caberia nessa igreja, irmãos. Tantas pessoas que já estiveram aqui, mas desistiram no meio do caminho. E hoje eu quero falar
sobre esse homem que manteve o foco. Ele não foi como Salomão, que começou bem. Salomão começou pedindo sabedoria para Deus, começou agradando a Deus, mas no meio do caminho, ele perdeu o foco. Olha o rei Uzias começou reinando como ninguém, novo, se eu não me engano 16 anos, começou novo, reinando, fazendo o que era reto perante o Senhor. Irmãos, no meio do caminho, soberbo, perdeu o foco. E Saul, pensou, Saul tinha a faca e o queijo na mão, irmãos. Ele tinha um exército preparado, ele tinha pessoas de excelência do lado dele. O cara poderia ser o maior rei de Israel. Perdeu o foco, no meio da caminhada, desistiu. Sabe, queridos, mas aqui Caleb, não deixou com que as dificuldades no meio do processo interrompesse a promessa de Deus no seu coração. Ele manteve firme, sabe, ele manteve o foco. Ele pensava assim: existe uma promessa e eu vou até o fim. Então, irmãos, às vezes você vai se sentir fraco, abalado em algum momento da sua vida, mas pense sempre nisso: existe uma promessa para mim e eu vou até o fim. Mas está difícil demais, está pesado demais, não estou dando conta. E pense nisso, irmãos: existe uma promessa e eu vou até o fim. Existe uma promessa na minha vida e eu vou até o fim. Deixa eu perguntar, todos aqui têm promessas de Deus, irmãos? Que bom que você tem uma promessa. Então, irmão, escute, vá até o fim. Até o fim. E por isso eu quero falar, por que Caleb conquistou? Primeira coisa, por que Caleb conquistou, irmãos? Porque ele guardou a palavra de Deus. Essa é a primeira coisa. Por que ele conquistou? Ele guardou. Queridos, um homem que guardou a palavra de Deus estava viva no coração dele. Depois de 45 anos, a palavra ainda estava viva, ela não morreu. Ele não deixou ela escapar, ela permaneceu. Ele mesmo diz: olha, em 45 anos, eu estou com o mesmo vigor, eu continuo forte, porque eu tinha convicção. Irmãos, guarde a palavra de Deus. Salmista, capítulo 119, lá no Salmo 119, verso 11, vai dizer: olha, eu escondi a tua palavra, para não pecar contra ti. Escondi. Quando o salmista fala assim: olha, eu escondi a tua palavra, o que ele está querendo dizer com isso, irmãos? Que ninguém pode tirar, que demônio nenhum pode tirar, porque eu guardei a palavra do meu coração. Ela está guardada aqui, ó. Está guardada. Sabe, queridos, você tem guardado a palavra de Deus no seu coração, a palavra escrita que está aí, ó, nas suas mãos, a palavra escrita. Quando você lê aquilo que Deus está falando, você guarda isso? Ou você está lendo aquilo só para cumprir um protocolo, para cumprir um objetivo? Essa palavra precisa ser guardada, irmãos. Ela precisa estar cada vez mais viva dentro de você. Eu fico imaginando Caleb, passou 1 ano, 10 anos e nada, mas peraí, 20 anos, nossa, 20 anos, gente, aquilo era para ter esmorecido, mas não, 30 anos, Caleb ali, mantendo a palavra de Deus guardada. Sabe, você está guardando a palavra revelada. A palavra revelada é aquela que às vezes é pregada aqui na igreja. O pastor está pregando aqui, olha, está liberando a palavra. Irmãos, fique atento. Às vezes eu estou falando aqui, tem pessoas que estão no mundo da lua, está pensando que vai fazer depois, amanhã, semana que vem. Irmãos, não perca o tempo da visitação de Deus. Fique atento, porque Deus quer falar algo com você aqui às vezes, ó. E essa palavra precisa estar guardada. Eu me lembro, irmãos, são tantas palavras que eu já ouvi, e eu não me esqueço, são palavras que ficaram gravadas. Mas eu lembro que uma vez eu estava passando um tempo muito difícil. Eu estava num lugar que estava me entristecendo muito. Estava trabalhando num lugar e aquilo estava me entristecendo. Eu estava vivendo situações terríveis. Aí foi numa festa de tabernáculo. O pastor Danilo veio aqui ministrar uma palavra. E ele falou assim: olha, às vezes hoje você não está no lugar dos seus sonhos, mas faça desse lugar que você está ficar parecido com o lugar dos seus sonhos. Você pode fazer a diferença. Irmão do céu, naquele momento eu comecei a chorar. Falei: Deus, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é maravilhoso.
E aquilo mudou a minha vida, queridos. Eu comecei a mudar a minha visão, comecei a mudar as minhas atitudes, a minha postura, como que eu... Irmãos, as coisas melhoraram assim, ó. Palavra de Deus, queridos. E essa palavra está aqui, ó, até hoje, guardada no meu coração. Até hoje. E aqui, irmão, não vou deixar demônio nenhum tirar. Demônio nenhum, porque quando eu passar por situações assim, eu vou lembrar dela. Eu vou lembrar dela. Você tem alguma palavra guardada aí no seu coração, querido? Você guarda as palavras de Deus? Guarda a promessa de Deus no seu coração. Dudu, mas tem tanto tempo, irmãos, guarda. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrependa. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Então guarda, irmãos, olha só para você ver. O problema é que muitas vezes nós damos mais ouvido às vozes dos homens do que à voz de Deus. Quantas vezes, irmãos? Olha que terrível isso, pensa. Você valorizar mais a voz dos homens lá fora do que a voz de Deus. E isso traz morte. Aqui, ó, está na Bíblia, irmãos. Esse povo de Israel, eles deram mais ouvido à voz dos homens. Eles chegaram lá, os espíritos, Deus já tinha falado, vocês vão conquistar essa terra e eu vou dar para vocês. Eu estou dizendo. Irmãos, chegou eles lá e falou assim, é difícil, é complicado, não dá, eles são fortes. Por causa da palavra do homem, mais de 2 milhões de pessoas morreram no deserto, porque eles confiaram na palavra de quem? Do homem. Às vezes você está aqui, você recebe a palavra de Deus, vai para sua casa, aí chega lá na sua casa, alguém te fala algo, já coloca uma interrogação. Irmãos, não deixa nada roubar a palavra de Deus no seu coração. Não deixa. Às vezes você vai no seu trabalho, porque as pessoas falam isso para mim. Irmãos, isso é o que o homem está falando, mas e o que Deus está falando para você? Qual a promessa que você tem no seu coração? Então valorize mais a palavra de Deus. Sabe, não despreze aquilo que Deus está falando com você não, irmãos. Sabe, olha lá, a crucificação de Cristo, você lembra? Como foi a crucificação? As pessoas dando ouvido mais à palavra de quem? Dos homens. Dos homens. Mas aquilo, irmãos, aquele discurso, aquele relatório, não foi suficiente para tirar Caleb da promessa. Caleb falou assim, pode ir 2 milhões de pessoas, eu não. Não, Caleb, mas 2 milhões, é todo mundo, Caleb. Eu falei assim, eu não. Porque eu guardei a palavra do Senhor no meu coração. Eu guardei. Querido, você quer conquistar em 2022? Guarde a palavra de Deus. Esconda a palavra de Deus no seu coração. Esconder, queridos, é esconder, é guardar algo no lugar apropriado. É onde ninguém acha. É aqui, ó, no seu coração, essa palavra que ninguém pode tomar. Então, se você quer conquistar, a primeira coisa, aprenda com Caleb, guarde a palavra de Deus. A segunda coisa que eu vejo aqui, lendo esse texto, que eu percebi nos detalhes, se você quer conquistar, aprenda um princípio básico, a ter submissão e respeito. Você quer conquistar? Submissão e respeito. Olha como ele faz menção de Moisés no versículo 6 e 7, irmãos. No versículo 6 ele fala assim, Moisés, porque o Senhor falou a Moisés, homem de Deus. Aí depois no verso 7 fala assim, olha, quando Moisés, servo do Senhor, ele tinha um carinho especial para falar de Moisés. E Moisés aqui, ele já tinha morrido, tinha 5 anos já. 5 anos que Moisés tinha morrido, mas mesmo assim, ele mantinha o respeito pela pessoa de Moisés. A gratidão, a submissão, as palavras de Moisés ainda estavam vivas no coração dele. Então, queridos, olha como que ele está atrás, ele tinha discernimento espiritual. Se nós queremos conquistar, irmão, nós precisamos ter discernimento espiritual. Não podemos deixar, sabe, porque só quem tem discernimento espiritual sabe o que é autoridade espiritual. Isso é muito sério que eu estou falando aqui, irmãos. Muitos desprezam isso, mas isso é muito sério. Aprenda a respeitar as autoridades espirituais. Aprenda a respeitar as autoridades que são estabelecidas por Deus. Então nunca abra sua boca para falar de um ungido de Deus. Ah, Dudu, porque, irmãos, independente de qualquer coisa,
Não abra sua boca para falar de ungido de Deus. Sabe por quê? Porque quem ungiu ele foi Deus. Então quem vai tratar com ele é quem? É Deus. Então, irmãos, por isso que Davi, ele não toca em Saul. Vocês sabem que Davi foi perseguido por Saul. Vocês sabem disso. O tempo todo Davi sendo perseguido. E teve momentos ali, irmãos, que ele passou apurado por Saul. Mas em momento algum ele se levantou. Teve um momento lá que até os discípulos dele falaram assim: olha, Deus te entregou ele. Saul entrou na caverna para aliviar o ventre. E Davi estava ali atrás dele. E os discípulos, pronto, ó, acaba com ele agora. O que Davi fez, irmãos? Quem sou eu? Nunca que eu vou levantar as mãos contra quem? Ungido de Deus, nunca. Ainda que ele poderia agir em legítima defesa pela lei, porque o homem está querendo matar ele, mas não, nunca, não vou fazer isso não. Queridos, olha que submissão, diferente de Corá. É Corá, pastor Elton? Corá, Datã, Abirão, se levantou contra a autoridade de Moisés. Coré se levantou contra a autoridade de Moisés, irmãos, se rebelaram, descartou esse princípio aqui, ó, de submissão, descartou. Não, vamos criar comunidade aqui, vamos organizar aqui entre nós, vamos fazer a nossa reunião aqui, você vai ver, vamos santificar tudo. Irmãos, o que aconteceu com eles? A terra abriu, engoliu eles, engoliu. Então, queridos, isso é muito sério. Você acha que Deus está brincando? E Moisés falou: nossa Deus, mas... E Deus falou assim: Moisés, arreda o povo aí de perto deles, tira de perto deles aí, todo mundo. E Moisés falou: que é isso? Tira todo mundo de perto deles. Tira todo mundo. De repente a terra fez insubmissão, desrespeito, não honrou, não respeitou uma autoridade estabelecida por Deus. Então, se você quer conquistar, meu irmão, não descarte esse princípio, submissão e respeito. Isso tem que ter. Outra coisa, se você quer conquistar para esse ano de 2022, já comece agora. Escolha bem suas amizades. Escolha as pessoas que você está andando, seus amigos, aquele que vocês conversam, aquele que você troca ideia, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Então, irmão, cuidado, porque às vezes a piada suja já se tornou normal para você. Às vezes o palavrão já não faz sentido. A mentira então é tranquilo, não tem problema nenhum. Cuidado. Então selecione. Com quem que Caleb andava, irmãos? Josué. Quem que era amigo de Caleb? Josué, irmãos. Quem era Josué? Braço direito de Moisés. Ué. Ande com pessoas melhores do que você. Ou que pessoas que vão te ajudar, que vão te abençoar. Então, irmão, selecione bem suas amizades. Com quem que você está andando? Você que é pai e mãe, com quem que seus filhos estão andando? Com quem que eles estão andando, queridos? Você não pode aceitar qualquer um entrar na sua casa não, irmãos. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, às vezes tem pessoas aqui que têm amizade em tudo quanto é lugar. Qualquer buraco que for, qualquer boteco tem amizade, menos na igreja, não tem amizade na igreja. Na igreja não tem amigo nenhum, mas lá fora, irmãos, tem amizade para todo lado. Irmãos, eu me lembro, quando eu me converti, eu tive que abrir mão de algumas coisas. Dentre elas, estava a amizade. Quer dizer que a gente vira as costas e nunca mais... Não, queridos, eu estou falando de convivência, de se relacionar, de estar junto. Acho que vocês entendem o que eu estou querendo dizer. Eu quero que os irmãos projetem para mim Tiago capítulo 4, verso 4. Estava comentando hoje esse versículo, André. Mas Tiago capítulo 4, verso 4, isso aqui responde muito bem. Isso aqui tem que refletir a sua decisão. O que você quer para a sua vida, irmãos? Qual é a escolha que você faz? Então nós temos que estar decidido. Ou você é ou você não é. Ou você veste a camisa ou você não veste. Aí. Ou você vem para Cristo ou não, irmãos. Ah, porque não é assim, né, irmãos? Ou é ou não é. Então, olha o que está escrito lá: adúlteros, algumas tradições infiéis.
Vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com quem? Com Deus. Então quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Cara, se nós não entender isso aqui, irmãos, então tem momentos na nossa vida que para as coisas acontecerem, que para conquistar, eu tenho que ser radical. Eu tenho que ser radical, senão eu vou ficar preso. Vou ficar preso. É muito mais fácil ele te levar para lá do que você trazer ele para cá. Então se a pessoa quer caminhar com você, quer estar com você, que ela venha para a igreja, amém? Ela venha para a igreja, ué. Porque amigo de verdade, irmãos, é aquele que te leva para Cristo. É aquele que te apresenta a palavra. É aquele que está com você, independente do que você pode oferecer. É na alegria e na tristeza. É na abundância e na escassez. Então, amigo de verdade. Olha lá aquele paralítico lá que tinha 4 amigos. Vocês lembram da história? 4 amigos. Pensa se esse cara não tivesse amigo. Eles levaram ele para Cristo. Irmão, isso é tão maravilhoso, aquela passagem é tão rica em detalhes, que eu fico percebendo assim, a cura dele, para os amigos, Lucas, não foi quando Jesus curou, a cura dele já tinha acontecido no coração dos amigos bem antes, quando eles se dispuseram a buscar ele, pela fé. Sabe, os amigos eram tão assim, não, antes mesmo de chegar, os amigos já estavam convictos. Vale a pena, não, mas ele é pesado, mas a casa está cheia, não, mas peraí, mas vale a pena, nós vamos até o fim. Sabe, irmãos, amigos que vão até o fim, como esses assim, ó. Então, se nós queremos conquistar, nós precisamos selecionar as nossas amizades. Outra coisa aqui, se eu quero conquistar aprendendo com Caleb, seja proativo. Caleb era proativo, irmãos. Caleb, ele era um indivíduo proativo e não reativo, que é diferente, que é o inverso. Porque o proativo é aquele que toma decisões, é aquele cujas escolhas estão baseadas em princípios. É totalmente diferente, é aquele que age, é aquele que não espera. Entendeu? É aquele que se antecipa. Uma pessoa proativa. Ele não é Maria vai com as outras. Se ele fosse Maria vai com as outras, irmãos, já era. Ele tinha desistido. Mas não, ele se posicionou, não, a minha decisão é essa, o que eu acredito é nisso, a minha promessa é essa. Então eu não posso ir na ideia, porque a maioria está indo, irmãos. Você tem que ter as suas convicções, você tem que ter a sua personalidade, você não pode ser induzido a qualquer tipo de conversinha, não. Você não pode ser levado, então você tem que ter as suas convicções. Ah, mas as pessoas vão achar ruim comigo. Mas as pessoas, eles vão se entristecer comigo. E daí, irmãos? O que importa mais para você? Agradar a Deus ou agradar o mundo? O que importa? Então, queridos, para entrar nesse ano, para conquistar, nós precisamos decidir a quem eu quero agradar. E aqui ele mostra a proatividade dele. Não é Maria vai com as outras, porque o reativo é só reage. Ele não faz nada, ele espera. Ele não tem personalidade. Ele é de ânimo dobre, tem dia que está de um jeito, de do outro. Se a turma falar que é para cá, ele vai para cá. Ele é inconstante. É aquele que espera o desastre. O reativo é aquele que quer estar bem com todo mundo. Não, o importante é estar bem com todo mundo. Independente de princípio, independente de fé, eu quero estar bem com todo mundo. Irmão, não pode. Nós precisamos nos posicionar. Nós não podemos ser levados a qualquer tipo de doutrina. Nós não podemos aceitar. O que não é de Deus, não é de Deus. Então, você pode ver aqui que na vida dele, de Caleb, ele não decidiu aquilo, não foi baseado na emoção. Você fala assim, não, porque ele estava no calor. Já viu quando nós tomamos decisão precipitada? E está nervoso demais. Eu vi que o ambiente estava pesado. Não, ele não tomou decisão baseada na emoção, não. Nada disso, irmão. A decisão dele foi baseada na informação. A decisão dele foi tomada na revelação que ele teve. Foi no conhecimento da palavra. Foi no conhecimento de quem é Deus. Ele não tomou decisão porque estava todo mundo, ou porque ele estava nervoso, ou porque ele é precipitado. Não, eu tomei a decisão porque Deus falou. A decisão dele foi pautada na palavra de Deus.
Por isso que eu falei que ele é proativo e não reativo. Ele não esperou. Quando ele chegar com o relatório, ele já deu o grito, irmãos. Ele já deu o grito. Vocês podem escolher, mas eu não. Então, o reativo, a casa tem que cair primeiro. O reativo espera a desgraça para fazer alguma coisa. O reativo é aquele que tem que apanhar primeiro. Ele apanha para depois aprender. E olha lá, né? Então tem que acontecer alguma coisa ruim para... Irmão, para que você tem que esperar? Pelo amor de Deus. Você tem que esperar. Você já está vendo que vai dar isso aí, ó. Você já está vendo que esse caminho não presta. Você já está vendo que esse negócio não dá certo. Por que você vai esperar? Então, igreja, tome decisão. Tome uma decisão já. Não, mas eu vou esperar mais um pouquinho. Vou esperar um pouquinho. Vamos ver no que isso vai dar. Irmãos, resolva, se antecipe. Não espere o negócio zangar para você fazer alguma coisa. Então, se você tem alguma coisa para resolver, vai lá e resolva hoje. Resolva. Não deixa para amanhã o que você tem que fazer hoje. Não deixe, seja proativo. Aí você vai conquistar, irmãos. Você pode ver que aqui é uma coleção de atitudes. É uma coleção de características que nós vemos claramente na vida de Caleb. Isso que eu falei, a Bíblia fala pouco dele, mas na hora que fala, queridos, esse homem, ele tem uma história fantástica. Uma coisa que eu vi aqui também, queridos, para quem quer conquistar, valorize as pessoas. Para você conquistar, você não precisa passar por cima das pessoas. Você não precisa passar por cima de ninguém. Tem espaço para todo mundo. Você pode conquistar, o seu irmão que está aí do lado pode conquistar, o outro lá no fundo pode conquistar, toda a igreja junta e unida, nós podemos conquistar, amém? Nós podemos conquistar, então ninguém precisa. E eu fico vendo a consideração dele com as pessoas. Aqui, quando ele vai falar dos irmãos, ele fala assim no verso 8, mas meus irmãos que subiram comigo, desesperaram o povo. Ele está falando, querido, dos espias. Ele fala assim, olha, são meus irmãos. Aprenda, queridos, a considerar o outro. O que ele está dizendo aqui? Eles erraram, eles fizeram uma burrada, eles desprezaram a palavra de Deus, mas é meus irmãos. São meus irmãos. Ele errou, ele fez uma lambança, mas ele é meu amigo. Ele é meu amigo, eu não posso destruir ele. Eu não posso desconsiderar toda a história que eu construí do lado dele. Toda a amizade que eu já tive com ele. Então, queridos, ao invés de destruir, eu preciso construir. Ao invés de matar, eu preciso salvar. Então, nós precisamos considerar um pouco mais, sabe, as pessoas, porque às vezes você fala assim, não, pisou na bola, errou, não tem que passar a mão na cabeça, não tem que... Mas é meu irmão. É meu irmão. Eu não posso desconsiderar. Uma vez ouvi um pastor Elton falando, a pessoa que te trouxe para a igreja nem está na igreja, né? Ele falou assim, ó, a pessoa que me trouxe para a igreja nem está na igreja, mas eu tenho uma dívida de gratidão com ela. Eu louvo a Deus pela vida dela. Ela pisou na bola, ela está vivendo uma vida suja, mas ela é a pessoa que me levou para a igreja. Ela é a pessoa, ela... Então, irmãos, não desconsidere as pessoas, não. Não despreze, não. Sabe por quê? Nós precisamos ser ponte. Nós precisamos ser remédio na vida das pessoas. Nós precisamos ser aqueles que promovem a paz, aquele que promove a reconciliação. Seja um portador de boas notícias. Até porque quem somos nós para condenar? E aqui, queridos, eu quero partir já para o final, mas olha só. Mais uma coisa para quem quer conquistar, e aqui não tem como não falar desse tópico, não existe, não tem como conquistar sem falar da principal característica, uma das principais características na vida de Caleb, que é a dependência de Deus. Como esse homem dependeu de Deus todo esse tempo, em todo o tempo. Né? Quando você vê aqui no verso 10, a Bíblia diz assim, verso 10, capítulo 14, eis agora... O Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel no deserto.
e já agora sou de 85 anos. Irmãos, o que ele está falando? Foi o Senhor que me trouxe até aqui. Foi o Senhor que me ajudou até aqui. Se eu conseguir chegar, porque foi o Senhor que me trouxe. Porque se fosse por mim mesmo, eu não conseguiria. E aqui mostra a total dependência desse homem. Falou assim, gente, foi o Senhor. E existem algumas características de quem depende de Deus, irmãos. Quando falo de dependência de Deus, sempre me vem uma criança na mente. Porque a criança, irmãos, ela tem uma característica fortíssima de dependência do pai, da mãe. Porque quem depende de Deus, confia. Tem que confiar. Irmãos, e confiar é entregar. Confiança, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu confio na força do Senhor. Então, irmãos, confiança. E a criança confia. Se eu falar para o meu filho pular ali de cima, aqui no meu colo, ele vai pular? Vai ou não vai, Francisco? Pula no colinho do papai. Ele vai pular, por quê? Porque eu estou ali. Eu estou ali. Outra coisa é que a criança, ela tem sempre a esperança viva. Quem confia, quem depende de Deus, tem a esperança. Vai dar certo. A porta vai abrir. Mas por quê? Porque meu pai falou. Queridos, para criança o pai falou, acabou. Às vezes você vê eles conversando um com o outro. O que foi? Não, meu pai falou. Vai chover hoje? Vai, mas por quê? Porque meu pai falou. Meu pai falou que vai chover. Queridos, meu pai falou, acabou. E outra coisa, a criança, ela sabe os limites, por isso que ela pede ajuda o tempo todo. Uma pessoa que depende de Deus, ela precisa saber os limites dela. Ela não pode ser soberba, ela não pode ser arrogante. Ela precisa saber os limites. Ela precisa saber de onde ela veio. Sabe, mas o que a gente aprende com esse homem? Que o que somos hoje, o que nós somos hoje, é resultado das nossas escolhas, decisões e atitudes. Então, se você não está contente com sua vida hoje, irmãos, muda de atitude. Hoje eu não estou contente, minha vida eu não estou contente, então muda de atitude. Agora você imagina como que ficou o coração desse homem quando ele conquistou. Quando você vai lá, né, no capítulo 14, aqui no verso 14, portanto, Hebron passou a ser de Caleb, ele conquistou. Imagina, irmãos, com 85 anos, esse homem andando no meio daquele povo, fala assim, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, eu conquistei. Queridos, 45 anos depois, e ele falando assim, Deus é fiel. Ele conquistou. E ele fala assim, ainda eu estou forte. Irmãos, esse homem, ele estava renovado. Ele fala assim, eu sou tão forte hoje, que se for preciso entrar na guerra de novo, eu consigo lutar de novo. E com a mesma força de 45 anos atrás. Eu acho que não tem ninguém com 85 anos aqui, queridos. Mas olha só, de 40 para 85 é um pulo bom, né? E ele diz assim, olha, eu ainda estou forte. Se precisar lutar de novo, eu vou lutar. Se o Senhor me chamar de novo, eu vou de novo. Ah, irmão, isso é um homem renovado. Isso é um homem renovado. Com 85 anos. Sabe o que eu aprendo com Caleb? É que Deus tinha promessa para Israel. Olha, eu tenho uma terra que manda leite e mel. Mas existia uma promessa especial para Josué e para Caleb. Deus fala assim, olha, existe uma promessa para a nação, mas existe uma promessa para você também. Está vendo o que é geral? O que é pontual? Então, irmãos, Deus tem uma promessa para a nossa cidade, amém? Deus tem uma promessa para o nosso país. Mas escuta, igreja, Deus tem uma promessa para você, Tiago, para você, Hugo, para você, Leno, para você, César, para você, Edmilson e Paulo. Deus tem promessa para você também. Para você também. Particular. É a sua experiência, é a sua promessa, irmãos. E com Caleb nós aprendemos isso. Nós aprendemos com Caleb que não é porque Deus prometeu que não tem que ser conquistado. Irmãos, Deus promete, mas você tem que conquistar. Isso aqui ficou muito claro. Sabe por quê? Porque tudo que vem de mão beijada na mão do homem não tem escala de valor. Ele não valoriza. Ele não dá valor.
Mas quando é suado, quando é lutado, quando é esforço, queridos, aí ele ama, aí ele valoriza, aí ele não desperdiça, porque tem uma escala de valor que ele valoriza. Por isso que Deus, ele promete, mas tem que conquistar. Você precisa conquistar. Agora tá achando, não, eu tenho uma promessa de Deus, e fica lá na sua casa, vai achando que Deus vai te abençoar, vai achando que essa promessa vai se cumprir. Você tem que fazer a sua parte, irmão. Ou você acha lá, né, como eu já falei lá sobre Davi. Irmãos, Deus prometeu, mandou Samuel ir lá. Aí jogou o óleo na cabeça de Davi, pronto, ele já foi para o palácio. Foi assim, igreja? Não foi não. Ixi, irmãos, depois daquilo ali, esse menino lá, foi uns 30 anos difícil. Ele teve que conquistar. Ou foi, José sonhou, no outro dia aconteceu. Irmãos, José sonhou, no outro dia estava na cova. Pronto, vamos trabalhar, vamos conquistar. Então, irmão, o óleo caiu, não está resolvido não, irmãos. Eu já fui em ordenação de pastor, né, pastor El? O óleo caiu, irmãos. Agora Deus está tudo na bênção. Irmão, o óleo caiu aí que o bicho pega. Agora começa. Então você quer o óleo, irmão? Então você prepara. Você quer o óleo? Então você prepara o lombo. Porque é assim que funciona. Existe uma preparação. Deus prometeu lá para Josué. Prometeu, irmão, mas Deus não prometeu moleza. Vai lá no capítulo 1 de Josué. Por 3 vezes ele fala assim: esforça-te, seja forte, corajoso, esforça-te. Por quê? Você tem que conquistar, meu filho. Então nós vamos conquistar esse ano, vamos, mas nós temos que trabalhar. Nós temos que fazer a nossa parte. A promessa se cumpriu, irmãos. E aqui eu vou mostrar um dos maiores segredos na vida de Caleb. Pode ficar de pé, igreja. Eu quero que os irmãos projetem para mim. Projeta o verso 8, o 9 e depois o 14. Nesse texto todo que eu li, por 3 vezes fala uma mesma palavra, que é o segredo para nós, para esse ano de 2022. A parte B do versículo, parte final. No verso 8, põe a outra tradução, onde fala de perseverança. Acho que é a revista atualizada, mesmo da minha. Que fala ali, ó, eu porém fui inteiramente fiel ao Senhor. Ou seja, eu porém perseverei até o fim. Eu vou ler na minha aqui. No verso 8, parte B. Eu porém perseverei em seguir o Senhor meu Deus. O verso 9, parte B. A terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. O verso 14, parte B. Visto que perseveraram em seguir o Senhor Deus de Israel. Irmãos, perseverança. Não desista. Não desista. Qual foi o segredo de Caleb? Não desistiu. Lutou, foi difícil, foi, mas ele conquistou. Por quê? Porque ele perseverou. Então receba essa palavra, irmãos. Se não deu certo agora, continua, porque vai dar certo depois. Continua. Não desiste não. Não para de orar não. Não para de sonhar não. Não deixa de guardar a palavra de Deus no seu coração não. Não deixa não. Vai ter o fim. Vai ter o fim. Porque foi 45 anos lutando, suando, batalhando. Às vezes as pessoas falam o contrário, mas ele falou assim: eu continuo acreditando. E com 45, 85 anos, esse homem provou o gostinho da promessa se cumprindo, irmãos. Você vai sentir o gostinho da promessa se cumprindo na sua vida. Eu quero profetizar isso sobre você, igreja. Você vai sentir o gostinho da promessa de Deus. Você vai sentir. Feche seus olhos. Aleluia, Senhor. Aleluia. Nós
Nós te agradecemos, te louvamos. Obrigado, meu Pai. Obrigado por essa noite. Te louvamos. Receba essa palavra. Deixa Deus ministrar no seu coração, queridos. Eu vou construir minha vida em ti. Não és meu fundamento. E eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. E eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. E eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Aleluia. Obrigado, meu Deus. Obrigado por tudo que o Senhor fez nessa noite. Que possamos guardar essa palavra no nosso coração e jamais se esquecer dela. Saber que existe uma promessa e eu vou até o fim. Diga assim comigo, igreja: existe uma promessa sobre a minha vida, sobre a minha casa, e eu vou até o fim. Até o fim. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia. Aleluia. Obrigado. Queridos, Deus te abençoe e te guarde. Espero vocês amanhã.